Se o seu salário simplesmente desaparece todo mês, deixa eu te dizer uma coisa que pode incomodar um pouco. O problema não é o quanto você ganha. É algo que você faz com o dinheiro sem perceber, logo nos primeiros dias depois que ele cai na sua conta. Você trabalha, se esforça, cumpre suas responsabilidades, vê o dinheiro entrar e poucos dias depois já está contando os centavos, tentando entender onde foi parar tudo aquilo. E o mais estranho é que não teve nenhuma compra absurda, nenhum luxo fora da realidade. Mesmo assim, o dinheiro some. Isso não acontece por azar. Também não é falta de inteligência. Existe um padrão acontecendo, silencioso, repetido todos os meses, que vai drenando o seu salário pouco a pouco, enquanto você acredita que está apenas vivendo normalmente. E aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto você não enxergar esse erro com clareza, não importa quanto você ganhe, o resultado vai ser sempre o mesmo. Mais dinheiro entrando só vai significar mais dinheiro desaparecendo. Agora presta atenção nisso, porque no próximo momento você vai começar a perceber algo que talvez nunca tenha notado antes. Algo que acontece exatamente no instante em que o dinheiro entra na sua conta. O erro começa no exato momento em que o salário cai na sua conta e vira apenas um número disponível. Nesse instante, o dinheiro perde o nome, perde a função e perde o destino. Ele deixa de ser ferramenta e passa a ser oportunidade de gasto. Quando você não decide previamente para onde cada parte do seu dinheiro vai, o seu cérebro decide por você, baseado em impulso, emoção e conveniência. É por isso que pequenas decisões começam a acontecer sem peso nenhum. Um gasto aqui, outro ali. Algo que parece insignificante, mas que somado vira exatamente o motivo pelo qual o seu salário desaparece. Dinheiro sem destino sempre encontra um lugar para ir. E quase nunca é um lugar inteligente. Você não percebe, mas ao longo do dia você vai dando ordens silenciosas para o seu dinheiro. Cada escolha que não foi planejada vira um comando automático. E quando você se dá conta, o dinheiro já foi distribuído de forma aleatória, sem construir nada, sem te levar para frente. Agora entende por que parece que ele some? Ele não some. Ele foi usado sem estratégia. E o mais perigoso vem agora, porque mesmo quando você acha que está no controle, existe uma armadilha ainda mais sutil que está sugando o seu salário, sem você perceber. Agora entra a parte que quase ninguém quer admitir. Você não gasta dinheiro só por necessidade. Você gasta para sentir algo. Depois de um dia cansativo, uma semana pesada ou um momento de estresse, o seu cérebro começa a buscar recompensas rápidas. E o dinheiro vira o caminho mais fácil. Um pedido de comida, uma compra por impulso, um agrado que parece pequeno. Na hora, isso traz uma sensação de alívio, de merecimento, de recompensa pelo esforço. O problema é que esse alívio dura pouco, muito pouco, e sem perceber, você começa a repetir esse comportamento. Sempre que surge um desconforto, o dinheiro vira a solução rápida. Só que cada pequena decisão emocional vai abrindo um vazamento no seu salário. Isoladamente parece inofensivo, mas no final do mês é exatamente isso que esvazia a sua conta. Você não está gastando só dinheiro. Você está pagando para aliviar emoções momentâneas. E aqui está o ponto crítico. Enquanto você usar o dinheiro como forma de compensação emocional, ele nunca vai sobrar, porque emoções são constantes, mas o seu salário não. Só que mesmo entendendo isso, existe um fator ainda mais forte que prende você nesse ciclo. Algo que acontece antes mesmo do dinheiro chegar na sua mão. Agora você começa a perceber algo ainda mais profundo. Quando o seu salário cai, boa parte dele já não é mais seu. Ele já foi decidido semanas ou até meses antes, em escolhas que pareciam pequenas na época. Parcelamentos, assinaturas, compromissos fixos, decisões que você tomou sem pensar no efeito acumulado. Tudo isso cria um cenário onde o dinheiro entra na sua conta já com destino definido, sem espaço para escolha, sem margem para respirar. E aqui está o que quase ninguém percebe. Não é o valor de cada compromisso isolado que destrói o seu salário. É o conjunto deles agindo ao mesmo tempo. Eles trabalham em silêncio.
mês após mês, consumindo sua renda antes mesmo que você tenha a chance de agir. Você olha para o saldo e sente que algo está errado, mas na verdade o jogo já estava definido antes do dinheiro chegar. Você não está decidindo o que fazer com o seu salário. Você está apenas reagindo ao que sobrou dele. Esse é o ponto onde muitas pessoas acreditam que estão organizadas, porque pagam tudo em dia. Mas pagar contas não é ter controle. É apenas cumprir decisões antigas, e é aqui que surge a ilusão mais perigosa de todas. Aquela que faz você acreditar que está no caminho certo, quando na verdade está preso no mesmo ciclo. Aqui está o erro mais traiçoeiro de todos. Você acredita que está no controle porque paga suas contas, acompanha o saldo e evita dívidas maiores. Parece responsabilidade, parece organização, mas na prática, isso é apenas sobrevivência financeira bem executada. Você confunde movimento com progresso. Abrir o aplicativo do banco, ver o saldo, pagar boletos e seguir o mês não significa que você está no comando. Significa apenas que você está mantendo o sistema funcionando. E esse sistema foi construído para consumir tudo o que você ganha. O controle verdadeiro começa antes do dinheiro chegar. Começa na decisão consciente de para onde cada parte vai, antes que qualquer gasto aconteça. Sem isso, você sempre estará reagindo, nunca conduzindo. E é por isso que, mesmo fazendo tudo certo, o resultado continua o mesmo. O salário entra, as contas são pagas, pequenos gastos acontecem, e no final, sobra a mesma pergunta: para onde foi o dinheiro? Se você não muda a forma como decide, nada muda no resultado. Agora presta atenção nisso, porque o próximo passo não é mais sobre entender o problema. É sobre quebrar esse ciclo de uma vez por todas e assumir o controle real do seu dinheiro. Existe um momento em que tudo muda. Não é quando você ganha mais. Não é quando surge uma oportunidade externa. É quando você decide que cada real que entra na sua conta vai ter um destino definido antes de ser gasto. Esse é o ponto de ruptura. A partir daqui, o dinheiro deixa de ser reação e passa a ser decisão. Você para de perguntar para onde ele foi e começa a dizer para onde ele vai. E isso muda completamente o jogo. Não é sobre cortar tudo ou viver limitado. É sobre assumir o controle antes que o automático o assuma por você. Separar, direcionar, criar intenção. Quando isso acontece, até o mesmo salário começa a se comportar de forma diferente. Você começa a ver sobra, começa a enxergar progresso, começa a perceber que o problema nunca foi a falta de dinheiro, mas a falta de direção. E aqui está o mais importante. Se você ignorar isso, nada muda. Daqui a 1 ano, o cenário será o mesmo, talvez pior. Mas se você aplicar esse ponto de ruptura hoje, o seu dinheiro finalmente começa a trabalhar a seu favor. Agora me diz, olhando para o seu último salário, você decidiu o destino dele ou apenas assistiu ele desaparecer? Agora você já sabe. O seu salário nunca desapareceu. Ele foi direcionado, só que sem a sua consciência, sem a sua intenção e sem um plano que trabalhasse a seu favor. E enquanto isso continuar acontecendo, não importa quanto você ganhe, a sensação vai ser sempre a mesma. Esforço alto, resultado baixo e a frustração constante de nunca sair do lugar. Mas a partir do momento em que você entende isso, você não pode mais fingir que não sabe. Porque agora ficou claro que o controle não está no valor que entra, está na decisão que você toma antes de gastar. O dinheiro não some, ele obedece. Ou ele obedece aos seus impulsos, às suas emoções e às suas decisões automáticas, ou ele obedece a você. E essa escolha acontece todo mês, no mesmo momento, quando o salário cai na sua conta. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo o mesmo resultado. Mas se você assumir o controle, mesmo com o que você já ganha hoje, o jogo muda completamente. A pergunta não é mais para onde foi o seu dinheiro.